Fala aí, minha galerinha, salve, salve, tudo bem com vocês aí? Joia! Vamos começar mais uma aula de geografia. E o tema de hoje é Eurásia. O que é Eurásia? O mapa da Eurásia e as características desse mega continente, tá? Então vamos começar a leitura aqui, porque a aula de hoje está muito bacana, hein? Eurásia, o que é, mapa e características. Provavelmente, você já percebeu no mapa mundi que não há uma separação dos continentes europeu e asiático por meio de um oceano, como ocorre entre outros continentes terrestres. Por isso, alguns pesquisadores consideram que Europa e Ásia são um continente único. A Eurásia é a grande massa continental formada pelos continentes da Europa e da Ásia. Não há um consenso entre os pesquisadores sobre a divisão dos continentes terrestres, pois há divisões geológicas, que consideram a estrutura dos continentes. Mas há também divisões políticas que foram historicamente criadas pela humanidade. Quando se observa o mapa mundi, percebe-se que os continentes terrestres estão separados na superfície pelos oceanos. Um exemplo disso é a separação entre a América e a África, continentes estes que são separados pelo Oceano Atlântico. No entanto, ao olhar para os continentes europeu e asiático, é possível ver que não há um oceano os separando. Portanto, eles são geologicamente ligados. Esse bloco único de massa continental é chamado de Eurásia. A Eurásia é uma grande massa continental formada pelos territórios da Europa e da Ásia. Eles são separados pelos Montes Urais, uma cadeia montanhosa localizada na região, bem como pelo rio Ural, pelo Mar Negro e pelo Mar Cáspio. A extensão territorial da Eurásia é de 54.760.000 km². A Eurásia está localizada nos hemisférios norte e oriental do globo. Clima. Por conta da vasta extensão territorial da Eurásia, há uma grande variedade de climas presentes. Na porção europeia são predominantes os climas oceânico, continental e o mediterrâneo. Já na porção asiática, são predominantes os climas siberiano, mediterrâneo, desértico e de monções. Relevo. No continente asiático estão presentes extensas planícies e planaltos. Há também áreas elevadas, com mais de 3.000 metros de altitude, como é o caso do Planalto do Tibete. Há ainda cadeias montanhosas, como a Cordilheira do Himalaia. Há na Ásia também depressões absolutas, que são aquelas que estão abaixo do nível do mar. Já na porção europeia, estão presentes as planícies, os planaltos e as montanhas. Existem vários países que ficam em mais de um continente terrestre, são os chamados países transcontinentais. Os países que têm seus territórios divididos entre Ásia e Europa são Armênia, Azerbaijão, Cazaquistão, Chipre, Geórgia, Rússia e Turquia. O maior país transcontinental do mundo é a Rússia, cujo território está em sua maior porção na parte asiática. No entanto, sua capital está na parte europeia. Já a Turquia possui a única cidade transcontinental do mundo, que é Istambul. Então, pessoal, nós podemos aí conferir através da leitura que a Eurásia ela é um supercontinente formado, pela Ásia e pela Europa, pelo continente asiático e pelo continente europeu. Mas já que não existe aí uma divisão geológica, porque se você reparar aqui, todos os continentes do mundo, possuem uma divisão, geológica. Que divisão é essa? Ó, você consegue observar que a América está separada da África e da Europa através aí do oceano. Então tem uma divisão geológica. A África está separada da Europa. Está vendo que existe um mar separando a África da Europa e da Ásia? Pois é, mesma coisa também há um grande oceano, o Oceano Índico, separando a África da Oceania. Então existem várias divisões. Olha só, aqui você tem também um mar, o oceano, separando a Oceania da Ásia. Então existe aí várias separações, Os mares separam. Mas o que separa então a Ásia da Europa?
Olha, conforme o texto, existe uma cadeia montanhosa bem aqui, ó, nessa porção. Essa cadeia montanhosa, ela separa a Europa da Ásia, né? Então, de um lado, você vai ter o continente europeu. Vou fazer o desenho aqui, ó. Do lado de cá, você tem o continente europeu. E do outro lado, você terá o continente asiático. Olha aí. Do outro lado, ó. Certo? Então, não existe. Por isso, esse supercontinente, né, é chamado de Eurásia. Vamos continuar a nossa atividade aí. Temos algumas questões para resolvermos. Olha só, a questão número 1 pergunta para você, conforme o texto, o que é Eurásia. Então, né, conforme o texto, você que observou atentamente, você viu que a Eurásia é uma grande massa continental, né, que é formada pelos continentes da Europa e da Ásia. A atividade número 2 agora, vamos lá. Atividade número 2. De acordo com o texto, porque não há consenso entre os pesquisadores sobre a divisão dos continentes da Terra. Então, lá no texto, você viu isso. Olha só. Não há divisão entre os pesquisadores, não há consenso. Bem aqui, ó. Vamos marcar com uma outra caneta. Não há consenso entre os pesquisadores sobre a divisão dos continentes terrestres, pois há divisões geológicas, né, que consideram a estrutura dos continentes, mas há também divisões políticas que foram construídas historicamente, né, pela humanidade. Ou seja, aqui no caso da Europa temos uma divisão geológica, mas também uma divisão política. Assim, na verdade, geológica no sentido de ter apenas uma cordilheira, mas não é separado por oceano, conforme acontece com os outros continentes, né? Na verdade, aqui é mais uma divisão política mesmo, né? Uma divisão política, já que é ligada por terra. Então, vamos continuar. A resposta da número 2, então, você pode colocar que não há o consenso entre os pesquisadores sobre a divisão dos continentes terrestres, pois há divisões geológicas que consideram a estrutura dos continentes, mas há também divisões políticas que foram, historicamente, criadas pela humanidade. Tá? Então, agora vamos para a atividade número 3. Conforme o texto, podemos dizer que a Europa e a Ásia são geologicamente ligadas. Justifique de acordo com o texto. Então a 3 vai dizer para você, né, lá no texto, que a gente pode dizer sim que a Europa e a Ásia são geologicamente ligadas, né, pois existe ali uma ligação por terra mesmo. Não há um oceano separando os dois continentes. Se você olhar para eles, né, você verá exatamente essa informação que eu estou passando aqui para você. Ó. Um zoom, né, no mapa da Eurásia. Olha aqui, tudo essa parte em verde é Eurásia. E você observa que não há um oceano aqui, ó, separando a Europa, que é essa pequena porção, ó, de terra que tem aqui. A Europa é uma península, né? Você verá, olha só. A Europa é tudo isso que está aqui dentro. Você verá que não há um oceano separando a Europa da Ásia. Então, você pode dizer sim que eles estão geologicamente ligados. Vamos para a questão número 4.
quais os países transcontinentais que pertencem à Europa e à Ásia. Transcontinentais são aqueles países, né, que estão em 2 continentes ao mesmo tempo. São eles, os que pertencem à Europa e à Ásia, são Armênia, Azerbaijão, Cazaquistão, Chipre, Geórgia, Rússia e Turquia. São estes os países transcontinentais. Lembrando que a Turquia tem a única cidade transcontinental do mundo, né? Istambul, que é a sua capital. Pessoal, então a gente fica por aqui. Um forte abraço e até mais.